Oi, pessoal, meu nome é Ana Paula, eu sou engenheira de produção, já trabalho com isso há bastante tempo, já sou formada há mais de 10 anos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a perícia técnica judicial e a engenharia de produção. Da nossa plataforma de ensino da SV Cursos, talvez seja a dúvida mais recorrente que a gente tem, né? Eu sou engenheiro de produção, eu posso trabalhar como perito técnico judicial ou assistente técnico, né? E tem muitos cursos por aí que simplesmente ignoram o engenheiro de produção. Eu sei porque quando eu decidi me capacitar para fazer a parte de perícia técnica, eu procurei e quase todos os cursos simplesmente falavam assim, você é engenheira, mas eu te aconselho então, já que você é engenheira de produção, a trabalhar com o meio ambiente. É porque na realidade eles não têm muito conhecimento do que é um engenheiro de produção e do que um engenheiro de produção faz, certo? E aí foi onde eu cheguei na SV Cursos. Eu conheci a arquiteta Sheila, que já trabalha com perícia judicial há muito tempo, que é a fundadora da empresa. E junto com ela eu consegui trabalhar essa parte de perícia judicial e entender aonde que eu me encaixava dentro desse ramo, né? Então, o que acontece? Eu já falei aqui em outros vídeos, se você ainda não viu, dá uma olhada no vídeo em que eu falo sobre a introdução à engenharia de produção e o que é um engenheiro de produção, que é um outro vídeo também que tem aqui no canal, onde eu explico a diferença entre o administrador de empresas, o engenheiro de produção e as engenharias clássicas. Mas sendo mais assim ao ponto em relação à perícia técnica judicial, tudo aquilo que está relacionado a problemas com processos e indústria deveria ser o engenheiro de produção a estar trabalhando ali, né? O que acontece muito é que, às vezes, o juiz ou até mesmo os assistentes técnicos do juiz não sabem especificar qual engenheiro que tem que trabalhar naquele laudo. Então aí você tem duas vias, né? Ou isso pode acontecer do assistente técnico ou juiz não identificar ali na hora, né? E ele não tem obrigação realmente de saber, tá? É interessante que ele saiba, sim, mas ele não tem obrigação nenhuma, realmente. E a outra uma vez que o juiz identificou um determinado engenheiro para fazer aquele laudo, esse engenheiro reconhecer que aquilo dali não é o escopo dele e chamar um engenheiro de produção para atuar junto com ele, né? Que isso também é possível. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês poderem entender um pouquinho sobre aonde um perito trabalha, onde o engenheiro de produção trabalha como perito, né? Na perícia. Vamos supor, e esse é um caso até real que aconteceu, de um acidente de trabalho onde um manutentor subiu numa linha de produção, foi fazer uma manutenção do equipamento de produção, e aí acabou que o equipamento ligou na hora que ele terminou e ele acabou falecendo por um acidente de trabalho ali com o equipamento que acabou pegando ele. E aí a família está pedindo a indenização a respeito do ocorrido, né? Muito provavelmente o que o juiz vai fazer vai ser chamar um engenheiro mecânico, visto ele vai olhar, teve um acidente com equipamento mecânico dentro de uma indústria, então eu vou chamar um engenheiro mecânico para poder fazer essa análise. Não deveria ser um engenheiro de produção e um engenheiro de produção com um engenheiro mecânico, mais um engenheiro de segurança do trabalho, ou um engenheiro de produção, e esse engenheiro de produção veria o escopo, né, do que ele tem que responder ali no laudo e chamaria o engenheiro mecânico e o engenheiro de segurança do trabalho, né? Porque
o objetivo principal de uma perícia é responder os quesitos que estão ali sendo solicitados no processo, em que você tem que responder via laudo técnico. Se você tem alguma dúvida a respeito de como isso funciona, dá uma assistida nas aulas da Sheila a respeito do o que um perito técnico faz, que ela esclarece isso muito bem lá. Ela dá uma aula realmente sobre o perito e o que um perito faz e o que é demandado de um perito. Então, prosseguindo com o exemplo que eu tô dando, o que um engenheiro de produção faria, né, nessa situação? Ele analisaria, primeiro, eu quero a programação do volume do dia, eu quero saber qual era a programação da semana, qual era a previsão e os objetivos de produção, tanto daquela semana quanto da semana anterior e futura, da semana posterior, qual era o objetivo setado e qual foi o volume produzido. Quero ver o processo, o procedimento, qual é o procedimento para o manutentor interferir bloquear a linha de produção para fazer algum tipo de reparo. E, obviamente, chamaria um engenheiro de segurança do trabalho para poder fazer a análise. Isso se o próprio engenheiro de produção já não tiver essa atribuição, porque essa atribuição pode ser conquistada através de uma especialização em segurança do trabalho. E analisaria, junto com um engenheiro mecânico e que tivesse especialização também em automação, a questão do equipamento. Por que isso? Porque em vivência de indústria, a gente vê muita coisa acontecendo. E é certo que nenhum manutentor, nenhum operador de linha pode simplesmente fazer algo sem cumprir um procedimento. Isso é básico, né? Ele tem procedimento para tudo que ele vai fazer ali dentro. E se esse manutentor foi até a linha de produção, você parou uma linha de produção para você fazer um reparo, isso é muito grave, né? Dentro do processo produtivo, uma parada de linha é algo assim, tipo, é aquilo que é o maior problema que o engenheiro de produção pode ter, é aquilo que você não quer de jeito nenhum, porque significa dinheiro perdido, né? Atraso, você não vai conseguir atingir os seus objetivos. Então, é a pior coisa que o engenheiro de produção pode imaginar acontecer e ele não quer que aconteça de jeito nenhum. Ou até mesmo o pessoal da manufatura, é o terror da manufatura, né? Então, quem liberou a parada de linha, né? Porque ele não pode simplesmente intervir sem ter a validação da manufatura. Qual é o procedimento que foi desenhado para esse manutentor, né? Como foi feito o acionamento do chamado desse manutentor? Quem foi que acionou o chamado, né? Aonde que tá o pedido, o chamado, né? Porque a ordem de serviço, porque quando você tem a equipe de manutenção dentro de uma indústria, dentro de uma fábrica, eles têm que ter o registro do que eles estão fazendo, até mesmo para cumprir legislação. E então, toda vez que eles são chamados para alguma coisa, tem que gerar uma ordem de serviço. Aonde que está essa ordem de serviço? Né? Quem foi a pessoa que acionou? Quem foi a pessoa que liberou? Qual foi o chamado, né? Então, antes mesmo da gente dizer que, ok, a máquina não teve problema nenhum, foi uma imprudência daquele operador, tudo isso tem que ser visto, porque pode ser que, na realidade, ele só cumpriu ordens da gerência dele, né? Então, a responsabilidade, de fato, não seria dele, seria de outra pessoa. E isso é muito grave, isso é muito, sério, né? E o engenheiro de produção, ele tem ele sabe exatamente como que funciona todos os processos dentro da fábrica. Então, ele tem essa capacitação para poder analisar aquilo que aconteceu ali dentro da fábrica como um todo,
não apenas de um modo específico. Lembrando, até no meu outro vídeo eu falo sobre isso, os engenheiros das cadeiras clássicas, eles são engenheiros mais técnicos, eles são bem específicos. Então, eles vão analisar, nesse caso, se você chama um engenheiro mecânico, ele vai analisar o equipamento, né? Ele vai olhar o equipamento e vai falar assim, a configuração elétrica, se teve algum curto, se na realidade ele estava sob alguma tensão que não deveria estar, se quebrou, enfim. Ele ia olhar a parte técnica daquele maquinário. Já o engenheiro de produção, ele ia olhar processo e o procedimento. E assim, pela minha experiência, tá, gente? Que já é bem grande. Por experiência própria, eu posso dizer pra vocês que 90%... assim, eu não gosto de falar porque em porcentagem, porque eu sou muito chata com isso, né? Com estatística. Então, mas vamos dizer assim que... quase sempre a falha está no procedimento. Quase sempre. É muito difícil você ter uma falha, acontecer uma falha mecânica, sabe? Quase sempre ali a interação humana, é onde tem interação humana que acontece uma falha, obviamente, porque o ser humano não é um robô, ele não é capaz de fazer... Ele erra, né? Ele comete erros, mas o procedimento tem que garantir que esse erro não venha a causar um dano grave. Então, é responsabilidade da empresa garantir isso, garantir a segurança do trabalho daquele funcionário. E isso é garantido não através de equipamento de proteção individual, de EPI ou de normas de segurança. Essas são as últimas coisas que você, tipo assim, você não quer que chegue nisso, entendeu? Você quer, por mais que a pessoa esteja usando ali um EPI, você não quer que aconteça nenhum tipo de acidente. Então, o ideal sempre é você trabalhar na possibilidade de falha, né? Que é o famoso FEMEA, que é uma análise que você faz de falhas dentro de um processo, né? Então, é aí que o engenheiro de produção tem esse feeling, tem esse know-how. Eu tenho que, peraí, cadê o FEMEA desse processo? Eu quero ver o processo, eu quero ver cada uma das atividades, os procedimentos e o FEMEA. E a ordem de serviço do dia, né? E por que também ver qual é o volume de produção do dia, se o objetivo foi atingido ou não? Porque por vivência, por experiência de indústria, eu posso dizer para vocês que muitas vezes, por ser uma coisa que é a última coisa que a manufatura quer, a pessoa vai lá e libera para o cara fazer, né, para a pessoa fazer a intervenção mecânica, ferindo o procedimento. Só para garantir que você vai cumprir o objetivo do dia, o volume programado, né? E aí é onde essa omissão acaba gerando acidentes ou incidentes, né? Que não chega a ter perda material ou humana, mas que poderia ter sido um risco, gerava um risco em potencial, né? Então é isso, gente. Nessa área, né? Dentro disso que um engenheiro de produção trabalha para uma perícia. E eu poderia dizer para vocês assim que é uma área bem grande. Só que tem que ter essa análise por parte da assistência que presta assistência para os juízes, identificar essa necessidade, né, do engenheiro de produção, porque ele é realmente o profissional capacitado para poder estar analisando tudo que acontece dentro de um processo, dentro de uma indústria, e ali ver se ele vai precisar de outros profissionais para poder dar esse auxílio, né, para que ele execute essa análise, tá? Esse é o exemplo, é só um exemplo que eu tô dando para ficar mais assim lúdico para vocês entenderem como que um engenheiro de produção poderia trabalhar como perito, mas assim,
as possibilidades são infinitas, né? Mais pra frente eu vou fazer um vídeo para explicar para vocês como que o engenheiro de produção pode trabalhar com avaliação de imóveis, que é muito interessante também, é uma área bem legal e que realmente precisa de um engenheiro de produção, dependendo da situação, tá? Então é isso, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativa as notificações para vocês receberem todas as novidades de tudo que está acontecendo nesse mundo aí, da perícia técnica, da engenharia, da arquitetura, das partes técnicas profissionais, que é justamente isso que a SV Cursos faz. Entra lá no nosso site, dá uma olhadinha nos cursos que estão disponíveis. Eu sou a professora da parte do módulo técnico de engenharia de produção, que faz parte da metodologia SV Cursos na formação do perito técnico de engenharia de produção. Eu sou justamente a professora do módulo técnico, que são 3 módulos, é o módulo jurídico, o módulo tecnológico e o módulo técnico. E dá uma olhadinha lá, quem sabe essa não pode ser a carreira ideal para você, correto? É isso, gente, muito obrigado e fique conosco porque em breve a gente vai ter mais novidades aí, mais informações, mais vídeos para esclarecer as dúvidas dos nossos profissionais. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.